Bom sábado, irmãos. Esse daqui é o meu amigo Samuel, grande amigo, meu parceiro de sala. Ele estuda lá comigo na Escola Adventista de Registro e é ele que vai passar o pão da vida para vocês essa manhã. Ele já tem uma vasta experiência com pregação, já foi campeão do Bom de Bíblia, já do Novo Tempo. Então, espero que vocês possam receber ele muito bem e que ele possa ser ricamente usado por Deus essa manhã. Seja muito bem-vindo, Samuel. Amém. Feliz sábado, igreja. Quero desde já agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero também cumprimentar você que está acompanhando pela internet, seja ao vivo ou pelo que ficou gravado. Que o mover do Espírito Santo se faça real na sua vida também. E você está no melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus. Eu não sei como foi a sua semana, quais foram os desafios, as lutas, mas de uma coisa eu sei: Deus esteve ao seu lado. Ele cuidou de você nos mínimos detalhes, de modo que você pôde estar aqui. E se você está aqui, é porque Deus tem algo a falar ao seu coração. E hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de Eliseu, um homem que recebeu a missão de ser um profeta. Nós temos visto constantemente a importância de dar ouvidos aos profetas, sobre a importância de seguir o chamado, a missão. E a história deste rapaz, deste homem chamado Eliseu, nos traz preciosas lições sobre esse chamado e sobre a importância de dar ouvidos à voz de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 em diante. 1 Reis 19, versículo 19 em diante. Aqui está escrito o início do chamado de Eliseu, da vida de Eliseu como profeta. Todos acharam? 1 Reis 19, verso 19. Bom, a Bíblia diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Você vê aqui Eliseu trabalhando para os seus pais na fazenda, e ele tinha uma vida confortável. Lembre-se que Israel havia passado por um período de mais de 3 anos de seca extrema. Então, naquele contexto, uma propriedade com tantas juntas de bois e um lugar fértil para se cultivar era sinônimo de um futuro garantido. E Eliseu era um rapaz fiel a Deus, que gostava das coisas de Deus, gostava de orar, gostava de tudo que era relacionado a Deus. E Deus, olhando para aquele jovem, viu potencial nele. Mas a história que ele queria escrever para Eliseu não estava naquela fazenda, não estava naquela propriedade fértil, estava em outro lugar. E por isso, Elias foi e o chamou. Imediatamente Eliseu entendeu que estava sendo chamado. E não era um chamado pequeno, para uma coisa pequena, mas era algo grande. Ele seria o sucessor de Elias, na missão de trazer Israel de volta aos caminhos do Senhor. E isso envolvia muita responsabilidade. E Eliseu foi sábio em sua decisão de se despedir dos seus pais, se preparar para partir
e seguir e servir Eliseu. E muitas pessoas hoje, infelizmente, têm uma noção errada de chamado. Pensam que o chamado nos mantém na nossa zona de conforto, nos mantém do jeito que nós estamos. Mas muitas vezes, a missão que Deus tem para você é grande. Envolve você deixar tudo para trás, para você viver algo novo. E as pessoas que têm medo, ou talvez uma preguiça, a vontade de não querer ir, tá bom do jeito que tá. Por que Deus quer me levar para lá, para acolá? Se aqui tá bom, eu estou servindo a Deus aqui, eu leio a Bíblia, eu estudo, eu oro. Por que Deus quer que eu trabalhe em outro lugar? Por que Ele quer que eu faça isso ou faça aquilo, se é tão difícil? A gente tem que ter gravado aqui no coração a seguinte noção: o chamado envolve renúncia e muitas vezes também envolverá dificuldades. Eliseu teve que abrir mão da vida na sua próspera fazenda, na fazenda de seu pai, para viver algo novo. Se ele tivesse se apegado às coisas materiais, ele não teria vivido essa maravilhosa história que está registrada na Bíblia. E muitas vezes as pessoas perdem de viver os planos de Deus por causa do medo ou pelo comodismo. E eu quero que você guarde isso no coração. Não tenha medo de seguir adiante. Se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Então não pense que você é pequeno, que você é incapaz, que você não tem recursos, porque Deus é contigo. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E naquilo que somos incapazes, Ele estende a sua mão poderosa e nos faz mais do que vencedores. E a história de Eliseu continua. Ele começou de maneira simples, deitando água nas mãos de Elias, observando apenas Elias fazendo os milagres, falando na presença do rei Acabe. Ele começou de forma simples, humilde. E nisso ele foi aprendendo. Até que chegou o dia em que Elias seria levado para o céu. E foi concedida a Eliseu a honra de ver esse momento. Então Elias falou para o seu jovem servo, que ele tanto amava: Eliseu, me peça qualquer coisa que eu irei dar a você. O que você quer de mim antes de eu ir para o céu? Eliseu foi direto ao ponto e disse: Elias, eu não quero nada nessa terra, eu não quero propriedades, eu não quero bens, não quero credenciais, eu só quero a porção dobrada do teu espírito. Essa ousadia de Eliseu em pedir a porção dobrada do espírito de Elias nos ensina que nós devemos almejar as coisas do céu. Muitas vezes nós recebemos uma missão ou um chamado e a gente quer ficar satisfeito com coisas pequenas. Deus começa com as coisas pequenas, mas o que Ele tem para você é muito grande. Então, quando o mundo vem com propostas aparentemente bonitas, cheias de ouro, beleza, tudo isso é pequeno. O melhor sempre será a presença de Deus, a porção do Espírito de Deus. Se você tem o Espírito na sua vida, o resto é consequência. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Então, coloque isso aqui no seu coração. Melhor do que as coisas deste mundo são as coisas que Deus faz através de nós quando somos chamados. E peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que Ele te capacite para fazer a obra. Se você sabe que você tem dificuldades em um determinado setor, peça a Deus sabedoria, peça a Deus que Ele te capacite.
Quando nós pedimos de todo o coração, Ele não irá recusar. Ele irá te capacitar. Entenda isso. Deus é um Deus que capacita. É um Deus que nos fortalece e que nos dá força para seguir em frente. E imediatamente após aquela maravilhosa cena de Elias sendo levado para o céu, Eliseu se depara com o Rio Jordão e todos os alunos das escolas dos profetas do outro lado. Eles sabiam que Eliseu estava sozinho porque Elias tinha ido para o céu. E aquele suspense, eles pensando, será que Eliseu será o sucessor de Elias ou será outra pessoa que Deus vai enviar? Naquele momento, Eliseu pega a capa de Elias, coloca ela no Rio Jordão e as águas se abrem assim como Elias fazia. Naquele momento eles entenderam que o Deus que estava com Elias estava com Eliseu. E da mesma forma, o Deus que esteve com Elias, esteve com Eliseu, vai estar na sua vida. Todos irão ver o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus age por meio de você. Então, quando você receber o chamado, quando você receber uma missão, não tenha medo de seguir em frente, pensando que Deus age hoje de uma forma diferente. Não, Ele age de forma exatamente igual a que Ele agiu no passado. Ele vai agir com você com o mesmo poder que Ele atuou com Elias, com Eliseu e com todos esses personagens que eram como eu e você, fracos, com dificuldades, com defeitos, mas que acima de tudo permitiram que a fé no Senhor se tornasse o seu combustível. Se você tem a fé como combustível, você vai conseguir. Não pense que você não irá conseguir, porque o mesmo Deus que esteve com Elias vai agir na sua vida. Só que tem um detalhe muito importante: nem sempre Ele vai agir da forma que nós esperamos. Já no livro de 2 Reis, relata uma guerra entre Moabe e os reinos de Israel, Judá e Edom. E após uma marcha de 7 dias, a água que eles tinham se esgotou. E o rei Jorão, o rei de Israel, já começou a colocar a culpa em Deus. Isso foi o Senhor que nos trouxe aqui para morrermos. Então Josafá Então Josafá disse: não existe por aqui algum profeta do Senhor para que possamos consultar? Então informaram ele: Eliseu está aqui, aquele que deitava água nas mãos de Elias e que hoje é o seu sucessor, está aqui. Então mandaram chamá-lo e Eliseu falou: tragam-me um tangedor. E enquanto a música tocava, ele disse: assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, mas o Senhor enviará água para todos vocês. E isto é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele também dará a vitória sobre Moabe. Então cavem covas e mais covas, porque Deus vai trazer a água que vocês tanto precisam. Deus agiu de uma forma que ninguém esperava. Não teve vento, não teve chuva, mas teve água. Deus traz à existência aquilo que não existe. E da mesma forma Ele vai atuar na sua vida, mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está agindo. Talvez não seja da forma que você esperava, mas uma coisa é certa: Deus não tardará, nem irá falhar. Ele vai agir na sua vida. A água que hoje está fazendo falta para você, irá chegar. Mesmo que não haja nuvens no céu, que não haja chuva nem ventania, essa água está a caminho. A sua resposta que você tanto precisa está a caminho. Não do seu jeito, mas do jeito dele.
E, obviamente, nem tudo são flores. O chamado de Deus envolve muitos obstáculos e dificuldades. E sabe por que é dessa forma? Porque a sua vida, usada por Deus, atrapalha em muitos planos do inimigo. Por isso que Satanás tenta te derrubar de várias formas, tenta te afastar dos caminhos de Deus. Porque você está atrapalhando os planos dele. E isso deve ser um motivo de alegria para nós. Se Satanás está tentando nos derrubar, é porque nós estamos no caminho certo, é porque estamos incomodando o reino das trevas. E o rei da Síria, diz o relato da Bíblia, planejou fazer guerra a Israel por meio de emboscadas. Ele fez todo um estratagema, fez toda uma artimanha, um plano perfeito para capturar o rei de Israel e aniquilar o povo de Deus. Mas Deus revelou a Eliseu todos os planos dos sírios, de modo que eles foram frustrados. E o autor bíblico destaca que não foi nenhuma e nem duas vezes que isso aconteceu. Então o rei da Síria fez uma reunião com o seu exército e disse: por que os meus planos estão dando errado? Eles são perfeitos. Quem está revelando eles ao rei de Israel? Me façam saber. Então um soldado disse: meu senhor, não é um de nós que está revelando aos israelitas os nossos planos, mas é o profeta Eliseu que está sabendo por meio da boca do Senhor aquilo que tu falas até mesmo na câmara de dormir, aquilo que você fala quando você está sozinho, não tem ninguém perto. Olha como Deus é, olha como Deus age. Talvez você pense que você não está fazendo nada de significante para o reino, mas na verdade você está frustrando muitos planos de Satanás. E é por isso que ele vai tentar te destruir. Então o rei da Síria mandou todo o seu exército para a cidade de Dotã, onde o profeta estava. E o servo de Eliseu entrou em pânico quando viu aquele exército. Disse: meu senhor, o que faremos? Estamos cercados pelos sírios. Então Eliseu falou: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas, disse o servo, como assim? Então Eliseu fala: Senhor, por favor, abra os olhos dele para que ele veja. Então ele viu o monte cercado de carros e cavaleiros de fogo, cercado pelos anjos de Deus. E Deus tem te protegido. Você tem sido guardado pelos anjos do Senhor. O exército dos inimigos podem estar te rodeando, podem estar com as melhores armas, as mais perigosas, mas com Deus você sempre será a maioria. E aquele que aceita o chamado sempre será a maioria. Quando você entende que Deus está cuidando de você, você não teme mais o exército do rei da Síria. Você não teme mais os planos de Satanás. Porque com Deus você sempre será a maioria. Então naquele momento os soldados avançam para cima de Eliseu, tentando capturá-lo. E ele fala: Senhor, fere essa gente de cegueira. E Eliseu se tornou invisível para eles. E ele os conduziu a Samaria, a capital do reino de Israel. Então o rei de Israel, vendo aquele exército e a oportunidade de aniquilar as forças inimigas, pergunta para Eliseu: devemos feri-los? E Eliseu fala: não, devemos, pelo contrário, oferecer um banquete a eles e despedi-los para casa em paz. Você vê aqui Eliseu agindo com mansidão, entendendo que cada situação exige um comportamento diferente. Da mesma forma você deve ser no seu dia a dia. Existirão momentos em que você deverá buscar a justiça do ponto de vista humano, deverá ter um posicionamento. Mas existirão momentos
que a melhor coisa a se fazer é permanecer em silêncio e entregar tudo nas mãos de Deus. Quando a gente olha para a história de Eliseu, a gente vê uma abundância de bênçãos, de livramentos, de milagres. E é isso que importa na nossa vida. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Você vê a história do chamado deste jovem, deste rapaz, e vê que ele abriu mão de muitas coisas. Mas tudo valeu a pena. Ele passou dificuldades? Passou. Ele teve que lidar com a perseguição dos exércitos da Síria? Sim. Ele teve que lidar com a zombaria de uns jovens que não se importavam com o Senhor? Sim. Ele teve que lidar com os comentários negativos do rei de Israel, que colocava a culpa nele por toda a calamidade nacional? Sim. Mas ele foi vencedor sobre todas essas coisas, não pelos méritos dele, mas pelo poder que existe em Deus, que se manifesta na nossa vida. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas ele nos estimula, ele fala: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus está conosco, e é essa certeza que deve nos mover para a frente. Depois dessa história do rei da Síria, a guerra começou outra vez. A bondade que Eliseu e Israel manifestaram não surtiu muito efeito no coração do rei da Síria. E outra guerra começou. Só que dessa vez, ela tomou proporções muito piores, pois o rei da Síria conseguiu cercar Samaria. E as pessoas começaram a morrer de fome, estavam num desespero extremo, a ponto de comerem os próprios filhos, porque não havia mais o que comer. E o rei, vendo toda essa situação, disse: a culpa é de Eliseu. Faça o Senhor o que lhe aprouver, se hoje eu não matar esse homem. E ele foi até a casa de Eliseu para tirar-lhe a vida. Então Eliseu fala: como assim? Esse homem está dizendo que a culpa é minha por toda essa calamidade? Ele fala para os anciãos: tranquem essa porta, porque ele não vai tirar a minha vida. Ele é o grande responsável por tudo isso, por se desviar dos caminhos de Deus. E muitas vezes, na verdade sempre, o mundo terá Deus e os seus como culpados de tudo o que acontece de ruim. Sempre as pessoas vão culpar Deus e irão culpar também os seus servos. Diante dessa difamação, diante dessa blasfêmia, Eliseu declara para o rei de Israel e para todos que estavam presentes: assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, haverá comida suficiente para todos. Todos irão saciar a sua fome. E mais do que isso, não haverá mais cerco do rei da Síria. Todos voltarão a ter a sua vida normal. O capitão do exército, até com arrogância e deboche, fala: ainda que Deus abrisse janelas do céu, porventura isso aconteceria? Eliseu olha para ele e fala: você verá, mas de nada você irá provar. E, diante disso, o que Eliseu profetizou aconteceu. Deus fez ouvir no arraial dos sírios o barulho de um grande exército, de modo que todos fugiram e deixaram tudo para trás. E aquela população pôde matar a sua fome. Mas aquele capitão arrogante, que não deu ouvidos à voz do Senhor, acabou morrendo, pisoteado pelas pessoas. Isso nos mostra que nós não devemos brincar com as coisas de Deus. E qual deve ser o nosso posicionamento diante desse mundo que nós estamos vivendo? Um mundo que, espiritualmente falando, está faminto. Um mundo que está se devorando a si mesmo.
buscando uma solução, a paz onde ela não existe. O mundo que está colocando a culpa em Deus, sendo que Ele é a resposta. Qual deve ser o nosso posicionamento? O nosso posicionamento deve ser continuar levando a mensagem. E é por isso que Deus tem chamado você. É por isso que Ele está te chamando nesta manhã. Ele quer que você leve a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. E Ele quer deixar um legado para as pessoas por meio da sua vida. Você precisa entender que não existe nada melhor do que a presença de Deus. Melhor do que as honras deste mundo, melhor do que os prazeres, o dinheiro, os bens materiais. Tudo isso é passageiro. Mas o que Ele promete é eterno. E na vida de Eliseu, isso é bem exemplificado numa história que aconteceu após a sua morte. Onde um rapaz que foi sepultado entrou em contato com os ossos de Eliseu. E este rapaz reviveu. Esse episódio nos ensina que a nossa vida de chamado, a nossa vida de missão, traz ao mundo um legado que não pode ser apagado. Ainda que nós já não estejamos vivos, essa mensagem continua viva. Essa mensagem do Evangelho não pode ser apagada por nada. Nada pode ofuscar a luz que Deus mostra a esse mundo. E Deus, Ele está te chamando porque Ele quer transformar a sua vida. Se você recusar o chamado, o agir de Deus irá continuar nesse mundo. Mas, infelizmente, os planos que Deus tinha para a sua vida não irão se realizar da mesma forma. É interessante o exemplo de Esther, que inicialmente teve medo de comparecer diante do rei. E Mardoqueu disse a ela: se você não for, Deus irá levar outro. Mas pense, Esther, Deus te colocou como rainha justamente para isso. Mardoqueu estava dizendo a ela: Deus vai libertar o povo de Israel, com ou sem você. Mas Ele quer escrever uma história com você. Então pare um pouquinho para pensar no chamado de Deus. Ele quer algo maravilhoso para a sua vida, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. E nós corremos o risco, ao recusar o chamado, de jogar muitas coisas fora, como por exemplo Sansão, que recebeu um chamado antes mesmo de nascer. Só que ele não deu muito ouvidos à voz de Deus. Pensava ser autossuficiente, dono de si, e acabou fazendo tudo errado. E ele acabou parando num moinho, cego, trabalhando como um animal. No final de sua vida, Deus o salvou, mas ele não viveu tudo aquilo que Deus queria para ele. E nós corremos o risco, ao recusar o chamado, não apenas de perder aquilo que Deus tem para nós nessa terra, mas também a nossa salvação. Devemos tomar muito cuidado. Por isso, o meu recado para você nesta manhã é: aceite o chamado de Deus. Não importa se existem dificuldades, obstáculos, problemas, Deus está com você. Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor Todo-Poderoso é contigo por onde quer que você andar. Guarde isso no seu coração. Deus está ao seu lado. Com Ele você sempre será a maioria. E Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Permita que Ele molde você dia após dia, como o oleiro molda o vaso. E que você não desista, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Deus é fiel e Ele tem um chamado para a sua vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um.
Queria te convidar a se colocar em pé novamente, para louvarmos a Deus com uma música de transformação, colocando a nossa vida na mão do Senhor, para que ela nos transforme, que ela nos mude, que ela nos molde, segundo a vontade do Senhor. Tuas mãos, eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Quebrado e refeito, nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Tuas mãos, eu sou nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro
antes de eu orar, eu quero dizer uma coisa a você. Não pense que você é pequeno. Você pode ser apenas barro, mas na mão do Senhor você se torna um novo vaso. E como disse o apóstolo Paulo, um vaso que guarda os mais preciosos tesouros. Aceite hoje e sempre o chamado do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, sabemos que o Senhor está sempre conosco e que o Senhor tem um chamado para a nossa vida. Nos ajuda a aceitar essa missão, a viver conforme a Tua vontade e a não permitir que o medo ofusque a nossa visão. Nos ajuda a exercer a fé, nos ajuda a ser luz para esse mundo e que possamos ser mais do que vencedores por meio das Tuas mãos, que o Teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Esteja conosco no restante deste sábado. Dá-nos um dia de bênçãos, um dia de paz, e que possamos sair daqui com a certeza de que somos amados incondicionalmente. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento que fazemos não pelos nossos méritos, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém.